Ei, antes de mergulhar nessa história emocionante, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração. E me conta nos comentários, você acredita que a humildade ainda faz diferença nesse mundo? Quero muito saber sua opinião no final dessa história. Agora, respira fundo e se prepara porque essa história vai mexer com você. O sol ainda nem tinha despontado completamente quando Kaique, com apenas 9 anos, já estava de pé, descalço, varrendo a calçada em frente à mercearia do bairro. A vassoura era maior que ele e as mãos pequenas tremiam de frio, mas ele sorria. Porque ao terminar o serviço, o seu Josias, dono da mercearia, sempre lhe dava um pão amanhecido e um copo de café preto. Era o suficiente. Kaique morava com a mãe em um barraco de madeira, onde a chuva entrava sem pedir licença. A geladeira vivia mais vazia que cheia, e os brinquedos que tinha eram pedaços de madeira ou pneus velhos que ele encontrava na rua. Mas havia algo nos olhos dele, uma esperança teimosa, como se ele soubesse que, apesar de tudo, o futuro lhe reservava algo bom. Na escola, as coisas eram mais duras. Os colegas zombavam de suas roupas surradas, do sapato rasgado, do cheiro de fumaça de lenha que impregnava seus cadernos. Um em especial, Gustavo, fazia questão de humilhar. "Sai de perto, Kaique, vai que pega piolho, teu uniforme parece pano de chão." As risadas ecoavam como marteladas, mas Kaique apenas abaixava a cabeça. Engolia o choro, não porque era fraco, mas porque tinha aprendido com a mãe que quem responde com ódio carrega o peso do outro. Um dia, ao sair da escola, Kaique viu um carro estacionar em frente à pracinha. Um carro preto brilhante, daqueles que ele só via nos filmes. Dele saiu um homem de terno simples, mas elegante. Não tinha seguranças, nem relógio de ouro, apenas um sorriso calmo e olhar atento. Ele se sentou no banco da praça e tirou da mochila um sanduíche. Comeu devagar, observando as crianças brincando. Kaique ficou olhando de longe, curioso e com fome. O homem percebeu. "Quer um pedaço?" perguntou, com gentileza. Kaique hesitou, depois se aproximou, aceitou, comeu devagar, quase em silêncio. "Você estuda ali?" o homem perguntou, apontando para a escola. "Estudo, mas não gosto muito, eles riem de mim." "E você ri de volta?" "Não, minha mãe disse que quem ri do outro é porque está chorando por dentro." O homem sorriu, e ali, naquele instante, algo dentro dele mudou. Esse homem era Heitor Ferraz, um dos maiores empresários da cidade, dono de redes de supermercados, empreendimentos imobiliários e até uma fundação benéfica. Mas ninguém sabia. Ele não gostava de chamar atenção, preferia ouvir histórias a contar vantagens. E aquela criança diante dele o lembrava de si mesmo. No dia seguinte, Heitor voltou à pracinha, e no outro também. Começou a conversar com Kaique todos os dias após a escola. Perguntava sobre os sonhos dele. "Eu queria ter uma biblioteca, um lugar onde todo mundo pudesse ler de graça, igual nos filmes." Heitor não disse nada, mas anotou aquilo no coração. Enquanto isso, Gustavo continuava com suas piadas cruéis. Um dia, Kaique chegou com uma camisa doada, que era de time, mas velha e rasgada no ombro. Foi o suficiente para virar chacota outra vez. "Olha lá, até o uniforme do time perdeu a vontade de ficar com esse pobre." Todos riram, menos uma menina da sala, chamada Luna. Ela tinha ficado em silêncio por meses, mas naquele dia disse: "Engraçado, você tem tudo, Gustavo, mas nunca vi você ser gentil com ninguém. Deve ser triste ser rico por fora e pobre por dentro." A turma calou, e Kaique, pela primeira vez, sentiu que não estava tão sozinho. Heitor continuava se encontrando com ele. Às vezes levava livros, outras apenas escutava. E um dia disse: "Kaique, eu quero te apresentar um lugar. Topa ir comigo?" Era uma tarde de sábado, e eles foram. Chegaram diante de um prédio grande, com janelas enormes e uma fachada de vidro. Lá dentro havia um centro cultural, computadores, sala de leitura, instrumentos musicais, até um estúdio de gravação. Tudo gratuito. Tudo mantido pela Fundação Ferraz. "Isso aqui é seu?" Kaique perguntou com os olhos arregalados.
é nosso, porque um dia eu também varri calçadas para conseguir pão, e alguém acreditou em mim. Agora é a minha vez. Kaique passou a frequentar o lugar todos os dias. Aprendeu música, teatro, começou a escrever poesias e pequenas histórias. O menino que antes se calava, agora encantava. E Gustavo? Ele riu pela última vez quando soube que Kaique tinha sido escolhido para representar a escola em um concurso estadual de redação. O tema era "O que é ser rico de verdade?". Kaique escreveu com a alma. Falou da mãe, do café preto, do pão do seu Josias, das palavras da Luna e do homem do carro preto, que nunca ostentava, mas sempre aparecia quando mais importava. Venceu o concurso, com louvor, com lágrimas nos olhos, dedicou à mãe e a todos os meninos que ainda varrem calçadas em silêncio. Os anos foram passando, lentamente, como as manhãs frias em que Kaique acordava antes do sol. Agora, com 14 anos, ele ainda morava no mesmo barraco com a mãe, mas algo dentro dele já era diferente. As palavras, antes tímidas, ganhavam forma em pequenos cadernos que preenchia com poesias. Ele escrevia sobre tudo: o cheiro do café no vento, o barulho das chuvas no telhado de zinco, as dores que nunca confessava em voz alta. A biblioteca do Centro Cultural Ferraz era seu refúgio. Passava tardes inteiras lá, devorando livros que o faziam sonhar com outros mundos. Heitor, seu mentor silencioso, observava de longe, às vezes sentado em uma das poltronas com um livro nas mãos, outras apenas escutando quando Kaique falava com paixão sobre seus planos. Um dia vou escrever um livro, seu Heitor, um que conte tudo, desde o chão que eu varria até o dia em que eu conseguir ajudar outras crianças como eu. Heitor sorria, não precisava dizer muito, bastava estar ali. Mas a escola pública continuava dura. O preconceito, as risadas, os cortes no olhar. Gustavo, que estudava em outra escola de elite, cruzava com Kaique de vez em quando na rua, e o tratamento era o mesmo. "Continua catando livro velho, hein, pobrezinho?". Kaique já não se ofendia tanto. Aprendeu a transformar a dor em combustível. Quando completou 15 anos, ganhou uma bolsa para uma escola melhor. A Fundação Ferraz viu o potencial dele e decidiu investir. A notícia caiu como um raio na comunidade. Nunca ninguém de lá tinha conseguido algo assim. Mas a nova escola não era exatamente um paraíso. Mesmo cercado por professores qualificados e estrutura de ponta, o preconceito agora vinha em camadas mais sutis. Os olhares de estranhamento, o silêncio nos corredores, a distância nos grupos. E, claro, o reencontro inevitável. Gustavo também estudava lá. Olha só, hein? Quem diria? O garita de uniforme novo. Gustavo agora usava roupas de marca, cabelo sempre alinhado, mas continuava vazio. Não conseguia entender como aquele menino que ele ridicularizava desde a infância agora ocupava o mesmo espaço. Só que Kaique havia mudado. Já não abaixava mais a cabeça. Não respondia com ódio, mas também não aceitava mais ser apagado. Um dia, durante uma apresentação em sala, os alunos tinham que falar sobre o que os inspirava. Gustavo falou sobre o pai empresário, sobre viagens, sobre números. Kaique subiu ao palco com um papel dobrado, respirou fundo e recitou um poema de sua autoria, dedicado à mãe. Falou do amor que cresce mesmo sem dinheiro, da força que brota da fome e da beleza de sobreviver com dignidade. Quando terminou, houve silêncio, longo, depois aplausos. A professora tinha lágrimas nos olhos. Uma colega que nunca falara com ele o abraçou. Pela primeira vez, Kaique não era só o bolsista. Era alguém, era visto. E Gustavo apenas olhou, com o rosto tenso, sem saber o que dizer. Depois disso, as portas começaram a se abrir. Kaique foi chamado para concursos, projetos sociais, eventos escolares. Sua inteligência, empatia e sensibilidade o tornavam querido por professores e alunos.
Mas ele continuava indo ao centro cultural todos os dias. Lá, ainda era o menino que comia pão amanhecido, ajudava na limpeza e dava atenção às crianças menores. Foi lá que, aos 17 anos, viu um garoto chorando sozinho perto do bebedouro. Era novo no bairro, roupas rasgadas, olhar assustado. "Tá tudo bem?" Kaique perguntou, se agachando. "Eles disseram que eu não sirvo para nada", murmurou o menino. Kaique sentiu um nó na garganta. Pegou o caderno do menino, sentou com ele e passou a tarde ensinando matemática. Não pelos números, mas pelas histórias que havia atrás dos problemas. O menino sorriu pela primeira vez. E foi ali que Kaique entendeu. Seu propósito era multiplicar o que havia recebido. Aos 19 anos, passou para a Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Conseguiu uma bolsa completa e, com ela, morou em um alojamento simples, mas onde havia livros, comida e paz. Ele estudava durante o dia, dava aulas voluntárias à noite e, nos fins de semana, voltava ao bairro. Heitor, agora já mais velho, o observava com orgulho. Os papéis haviam se invertido, Kaique já caminhava com as próprias pernas. "Sabe, moleque, você me superou", disse ele um dia, tomando um café na varanda do Centro Cultural. "E era exatamente isso que eu esperava de você." Kaique sorriu, emocionado. "O senhor plantou, eu só reguei." Mas a vida não se move só por bênçãos. Quando Heitor faleceu, Kaique sentiu um vazio profundo. Chorou como se perdesse um pai. Mas também entendeu que o legado precisava continuar. Criou um projeto nacional chamado Raízes da Rua, levando bibliotecas móveis e aulas de reforço para comunidades carentes do país inteiro. Quando completou 24 anos, foi convidado a dar uma palestra em uma conferência internacional sobre educação transformadora. E quem estava lá, na plateia, por ironia do destino? Gustavo. Já formado, mais longe do brilho que imaginava. Trabalhando em uma multinacional que o valorizava pouco, frustrado, cansado, carregando o peso das escolhas que fez. Após a palestra, se aproximou de Kaique. "Nunca pensei que fosse te encontrar aqui. E, sinceramente, não imaginei que você seria quem é hoje." Kaique olhou nos olhos dele, sem raiva, sem soberba. "Eu também não, mas a vida mostrou que o valor de alguém não se mede pelos sapatos que calça, mas pelos passos que dá." Gustavo estendeu a mão, pela primeira vez, com respeito. E Kaique apertou, porque entendeu que crescer também é saber perdoar. Kaique agora tinha 28 anos. O menino que varria calçadas e lia livros resgatados do lixo virou um nome conhecido em todo o país. Seu projeto Raízes da Rua já havia transformado dezenas de comunidades. Bibliotecas móveis, feiras de leitura, cursos gratuitos, mentorias, tudo liderado com a mesma humildade que o acompanhava desde a infância. Mesmo com reconhecimento nacional, entrevistas em grandes emissoras, convites para eventos de gala, Kaique recusava o luxo. Morava num apartamento simples, dirigia um carro usado e ainda visitava a mesma viela onde cresceu, onde agora construíram uma nova sede cultural com o nome de Heitor Ferraz gravado em letras de bronze. Mas a grande virada ainda estava por vir. Durante um evento beneficente em São Paulo, Kaique recebeu um bilhete discretamente entregue por uma das voluntárias. O papel estava amassado, a letra tremida. "Não sei se vai lembrar de mim, mas eu nunca esqueci de você. Preciso te ver." Assinado, Dona Márcia. Era a mãe, a mulher que anos atrás o abandonou com palavras frias e um coração fechado pela dor. Eles nunca mais se viram desde que ele deixou a casa dela aos 13 anos. Ele congelou, passou o restante do evento no automático. No fim da noite, decidiu ir. O endereço era uma casa simples, no bairro vizinho ao que ele crescera. Ao bater na porta, uma senhora abriu devagar. Estava mais envelhecida do que lembrava, o olhar cansado, os ombros arqueados. "Kaique?" ela sussurrou. Ele respirou fundo. O silêncio entre eles dizia tudo. Nenhuma briga, nenhuma acusação, só o peso de tudo que não foi dito por mais de uma década. "Eu achei que você nunca mais ia querer me ver", ela disse, com lágrimas nos olhos. "Eu não sabia se queria", ele respondeu com sinceridade.
Mas eu entendi que algumas feridas só cicatrizam quando a gente olha para elas, de frente. Ela contou tudo, que se separou do padrasto abusivo, que procurou ajuda, que se tratou, que se envergonhava profundamente da forma como tratou o próprio filho, e que, nos últimos anos, acompanhava escondida cada conquista dele. Kaique ficou em silêncio. Depois pegou a mão dela com delicadeza. Você me deu a vida. Eu só precisei aprender a vivê-la do meu jeito. Eles se abraçaram e choraram juntos, como mãe e filho, pela primeira vez. Essa reconciliação não apagou o passado, mas abriu uma nova porta para o futuro. Kaique passou a visitar a mãe com frequência. Levou livros, levou alunos, levou esperança. Foi nesse mesmo ano que reencontrou Joãozinho, aquele menino que encontrou chorando perto do bebedouro no Centro Cultural anos atrás. Agora, João era um jovem de 18 anos, bolsista em engenharia e voluntário em projetos sociais. Você salvou minha vida, Kaique, ele disse. Tudo que eu sou começou naquele dia que você sentou comigo no chão e me tratou como gente. Kaique se emocionou. E tudo que eu sou começou quando alguém fez isso por mim também. A história parecia encontrar seu ciclo, mas Kaique ainda tinha mais a oferecer. Criou um novo projeto chamado Herança Invisível, focado em preparar jovens de periferia para cargos de liderança, com apoio psicológico, técnico e cultural. Em poucos anos, o projeto se espalhou para outros países da América Latina. E então, uma última surpresa. Durante uma premiação internacional em Genebra, onde Kaique foi reconhecido como um dos 10 jovens mais inspiradores do mundo, um homem se levantou na plateia. Era Gustavo. Mais velho, diferente, tinha deixado o mundo corporativo, se reconectado com propósitos reais e agora atuava como apoiador de projetos sociais. Quando subiu ao palco, Gustavo foi breve. Kaique, você me ensinou o que nenhum livro jamais poderia ensinar. Que grandeza sem humildade é apenas vaidade. Obrigado por nunca ter sido igual a mim. Foi isso que te fez maior. A plateia aplaudiu de pé. Kaique se emocionou, sorriu e disse olhando para todos: não importa onde você nasce, importa o que você planta e o que você oferece para o mundo quando ninguém está olhando. Hoje, Kaique continua trabalhando, sem descanso, sem glamour. Mas cada criança que abraça um livro, cada jovem que encontra voz, cada adulto que volta a sonhar, é prova viva de que a pobreza mais cruel não está na ausência de dinheiro, mas na ausência de esperança. E que sim, um menino pobre, humilhado, ignorado, pode mudar o mundo inteiro. Basta que alguém acredite nele. Nem que esse alguém seja ele mesmo. E aí, você também ficou com um nó na garganta igual eu? Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa história. Foi a superação do Kaique, o perdão à mãe ou o reencontro com quem um dia zombou dele? Histórias assim são para lembrar que o mundo ainda tem jeito e que às vezes tudo que alguém precisa é de uma chance ou de alguém que acredite. Se você curtiu, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima! E nunca esquece, quem planta humildade, colhe grandeza.